Saiu a tabela com os jogos, horários e transmissões do Brasileirão nas rodadas 23 a 27. Isso mesmo, 5 rodadas para você conferir as escolhas da Record, da Globo, do Amazon Prime e do Sport TV. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Alan Simon. Aqui você sabe onde o seu time joga e fica por dentro de tudo do mundo dos direitos de transmissão e da mídia esportiva. Então se inscreve no canal para não perder nada sobre esse universo que vem tendo muitas mudanças. A estreia da X Sports, a GE que vem por aí, novo canal de transmissões abertas da Globo na internet. E o Brasileirão é um dos campeonatos que vão aparecer na GE, hein? Então olho quando a gente for falar das transmissões que a TV Globo escolheu a partir de setembro, porque alguns desses jogos vão estar na GE também. Vamos começar então falando dos jogos que foram escolhidos pela Record, mas antes de mais nada, eu preciso dizer que essa tabela detalhada é a mais bagunçada que a gente teve até aqui. Simplesmente tudo que a gente pensa sobre horários, transmissões, dias fixos, foi para o espaço. Afinal de contas, a Record, por exemplo, vai ter jogo de sábado às 9 da noite, vai ter jogo de domingo às 8h30, e um jogo importante ainda por cima. Vamos ter 3 jogos por rodada algumas vezes no Sport TV, enfim, eu vou explicando isso ao longo do vídeo, mas não vai se perdendo não, porque olha, esse vídeo requer sua atenção. Fundamental, antes da gente começar a mostrar as artes com os jogos, dizer que essa é a tabela detalhada divulgada pela CBF nessa terça-feira, dia 26 de agosto, então esse é o documento oficial, todas as informações foram tiradas daqui, e inclusive, quando eu falar dos jogos da TV Globo nas rodadas 26 e 27, vão estar com asteriscos, tá? Porque, ó, não colocaram o número 1 de TV Globo aqui em nenhum dos jogos, então a gente vai presumir pelos horários quais seriam os jogos da TV Globo. Não sei se comeram bola, não sei o que aconteceu aqui ainda, mas a gente vai ter esse documento aqui como a nossa base, né? Então vamos começar vendo agora os jogos da Record. A Record vai transmitir na 23ª rodada do Brasileirão, Fluminense e Corinthians, dia 13 de setembro, um sábado, às 9 horas da noite, horário de Brasília. Sim, já começamos com mudanças. Não vai ser nem domingo e nem sábado, a partir das 6h30 da tarde. Nesse dia, o Fluminense vai jogar na terça-feira seguinte contra o Lanús pela Copa Sul-Americana, é o jogo do SBT, e o Corinthians tinha marcado o jogo de volta contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil para quinta-feira. Sendo assim, não dava para marcar esse jogo do Corinthians contra o Fluminense contra o Corinthians, para dia nenhum. Por quê? Porque o Fluminense não podia jogar no sábado e o Corinthians não podia jogar no domingo. O que eles fizeram? Puxaram o jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense para quarta-feira, mesmo tendo o Hugo Souza, goleiro do Corinthians, convocado para a seleção que joga na Bolívia na terça. Aí eles colocaram o jogo do Corinthians na quarta, sem mexer com o Vasco e Botafogo, que continua na quinta-feira. Vai ter problema nessa rodada também aqui, na 23ª. E aí o que aconteceu? Viabilizou o jogo no sábado. E a Record colocou às 9 horas da noite, que também vai influenciar daqui a pouco. A gente vê as transmissões do Sport TV. Então não tá errado, é Fluminense e Corinthians. Jogo esse que quando foi o mando do Corinthians passou na Record também, né? A Record conseguiu então ficar com essa partida nos 2 turnos. E a primeira escolha era da Amazon, tá? A Amazon escolheu o Flamengo, que vai jogar fora contra o Juventude, mas daqui a pouco a gente mostra isso. Então na 24ª rodada, a Record fica com o Cruzeiro e Red Bull Bragantino. Na 24ª rodada, a Record tem a terceira escolha da LFU. Cruzeiro e Red Bull Bragantino vai ser às 8h30 da noite, porque nessa rodada, já a gente vai ver também, os jogos da TV Globo vão ser às 5h30 da tarde, por causa da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Na 25ª rodada, a Record dá aí mais uma sorte, né? Já vai ter tido um Corinthians e Palmeiras na 22ª rodada, em 31 de agosto, às 6h30, e vai ter esse Corinthians e Flamengo às 8h30 da noite, que tá com um cheiro de Record testando enfrentar o Fantástico em vez de enfrentar o Luciano Huck. Porque, afinal de contas, o Flamengo de fato vai jogar na quinta-feira às 9h30 pela Libertadores contra o Estudiantes. Mas isso faz com que o Flamengo tenha um intervalo mínimo de 66 horas, terminando às 5h30 da tarde, né, no domingo. Ainda que fosse considerar um tempo de uma disputa de pênaltis, daria para a Record começar esse jogo às 6h30. Mas vai ser 8h30, vamos ver como é que vai se sair a Record com o jogo entre as duas maiores torcidas do país, às 8h30 da noite de um domingo, enfrentando, portanto, o Fantástico e não o Domingão com o Huck. Na 26ª rodada, a Record sai da quarta-feira, que seria o mais normal. Como tem um jogo da Amazon com o Internacional e Corinthians às 7h30, pode ter sido por isso, pode não ter sido. O fato é que a Record vai de Fortaleza e São Paulo, esse jogo na 26ª rodada, às 7h30 da noite do dia 2 de outubro, quinta-feira. E na 27ª rodada, Fluminense e Atlético Mineiro, no sábado, 4 de outubro, às 6h30 da tarde. Pelo que eu vi na tabela aqui, como o Vasco joga no Rio de Janeiro no domingo, jogo da Globo, inclusive, teve que colocar o Fluminense para jogar no sábado. Não poderiam ser os dois jogando no domingo.
Vamos passar agora então para os jogos do Amazon Prime Video. O Amazon Prime Video, que vai escolher Juventude e Flamengo na 23ª rodada, é a escolha principal da Amazon nessa aqui, pela Liga Forte. Tanto é que por isso a Record conseguiu ficar com Fluminense e Corinthians. E esse jogo vai ser às 4 horas da tarde de um domingo, meus amigos. Essa rodada aqui foi feita para confundir as pessoas. Vamos para a tela da tabela detalhada. Olha só isso aqui. 4 da tarde do domingo. Você olha aqui, bate e fala Atlético Mineiro e Santos, Juventude e Flamengo. Não é para deixar o torcedor maluco da cabeça. Você vai achar claramente Atlético Mineiro e Santos é o jogo da Globo para Minas Gerais e para São Paulo, e Juventude e Flamengo para o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e a maior parte da rede. Não é. Não é. A Globo nesse dia vai ter São Paulo e Botafogo para todo o Brasil às 5h30 da tarde. Fala se não é para deixar um maluco da cabeça. Que a Amazon foi botar esse jogo às 4 horas da tarde? É para confundir a galera mesmo, não tem jeito. Mas é o que a gente tem para hoje, né? Na 24ª rodada, a Amazon vai de Botafogo e Atlético Mineiro. Esse jogo vai ser no sábado, dia 20 de setembro, às 6h30 da tarde. Na 25ª rodada, Vasco da Gama e Cruzeiro. Esse jogo, sábado, 27 de setembro, às 6h30 da tarde. Na 26ª, que é a outra rodada que a Amazon tem a primeira escolha, Internacional e Corinthians, quarta-feira, 1º de outubro, 7h30 da noite. Horário de Brasília sempre, tá? Na 27ª rodada, Ceará e Santos, 8h30 da noite do domingo, dia 5 de outubro. Esses são os jogos da Amazon. Agora na sua tela, os jogos escolhidos pela TV Globo. Na 23ª rodada, vão de São Paulo e Botafogo para todo o Brasil. E esse deve ser o primeiro jogo com GE.TV no Brasileirão. A GE.TV estreia nas eliminatórias, tem o jogo do Brasil contra o Chile, depois Bolívia e Brasil também. Tem Copa do Brasil, eles devem mostrar alguns dos jogos aí na volta, né, das quartas de final. E no Brasileirão devem estrear com esse jogo aqui, que vai ser o único para todo o país. 5h30 da tarde, porque o Botafogo joga com o Vasco às 9h30 da noite da quinta-feira. Então, 66 horas de intervalo entre um jogo e o outro. Um jogo acaba às 11h30 da noite da quinta-feira. O Botafogo, portanto, só pode jogar 66 horas depois. E aí dá domingo 5h30. Isso já aconteceu outras vezes no Brasileirão, tá? 24ª rodada, a Globo vem com 3 jogos na divisão de praças, 2 clássicos inclusive. 21 de setembro, domingo 5h30 da tarde. Ela se divide entre Flamengo e Vasco, Internacional e Grêmio, e também Sport Recife e Corinthians. Todos esses jogos transmitidos também, obviamente, pelo Premiere. Então, numa rodada é um só para o Brasil inteiro, na outra dividimos em 3, não tem padrão nenhum, como vocês podem perceber. Essa história de jogo às 5h30 da tarde acaba, porque já vai ter tido a Libertadores, com a volta da 25ª rodada aí, Fluminense e Botafogo ao clássico, em dia 28 de setembro, às 4 da tarde, na TV Globo e no Premiere. E o outro jogo que vai fazer a divisão de praças é Bahia e Palmeiras, no mesmo horário. Na 26ª rodada, a gente coloca aqueles asteriscos, porque voltando aqui para nossa tela React, você pode perceber que não há a colocação do número 1 da TV Globo em jogos nem da 26ª rodada e nem da 27ª. Então eu deixo em asterisco aqueles jogos que parecem ser os da Globo, e nesse caso, Botafogo e Bahia, 1º de outubro, quarta-feira, às 9h30 da noite, e Santos e Grêmio, no mesmo horário. A gente não sabe, nesses casos de divisão de praças, como eles vão fazer com a GE.TV, tá? No YouTube. Isso aí vai ser assunto para uma próxima. Então, 26ª rodada, estamos aí com asteriscos, beleza? Não tem confirmação oficial da tabela, assim como a 27ª rodada, no dia 5 de outubro, domingo, 4 da tarde, com os jogos Vasco e Vitória, São Paulo e Palmeiras. Esse é um clássico. A gente imagina que seja a transmissão da Globo, com certeza. E uma novidade também importante é que o Sport TV agora está usando 3 jogos por rodada algumas vezes, né? Aconteceu no fim de semana passado e vai acontecer com algumas rodadas dessa tabela também. Deixa eu só explicar isso para vocês. O jogo da Record e o jogo da Amazon, que é óbvio, é exclusivo do Prime, nem o Premiere pode mostrar, esses dois são os únicos que o Sport TV não pode transmitir em uma rodada. O Sport TV transmite 2 por rodada porque é um acordo com os patrocinadores. Ter 76 transmissões. E também para proteger o Premiere, afinal de contas, por que você assinaria o Premiere se estivesse tudo liberado no Sport TV ou metade da rodada no Sport TV, não é verdade? Se tivesse metade da rodada no Sport TV mais os jogos da Record e da Amazon, é uma festa, né? O Premiere teria no máximo 3 jogos exclusivos por rodada, e aí pegando TV Globo, então, quase não ia ter exclusividade. Mas o Sport TV tem o direito de mostrar o que ele quiser da Libra, e também os jogos da LFU que não sejam o da Amazon e o da Record. Então, é normal, meus amigos. Eles estabelecem ali uma média de 2 jogos por rodada, mas o que eles têm que entregar no fim das contas são 76 jogos para os anunciantes, contando toda a competição. Várias rodadas do Brasileirão, por causa da história do Mundial de Clubes, tiveram jogos adiados. O Sport TV chegou a não mostrar nenhum jogo, ou mostrou um só,
Então, mesmo que seja por causa dos anunciantes, o Sport TV está com crédito sim para mostrar 3 jogos por rodada, mas se ele quisesse, poderia ser 3 jogos por rodada sempre no Brasileirão inteiro, beleza? Dito isso, a 23ª rodada já é uma que o Sport TV começa transmitindo 3 partidas, né? No sábado, como a Record vai colocar Fluminense e Corinthians às 9 da noite, o Sport TV puxa o seu jogo 4K para 6h30 da tarde, Palmeiras e Internacional. Palmeiras e Internacional, portanto, é o jogo que o Sport TV vai transmitir. O Premier, óbvio, mostra todos esses jogos também. No domingo, 8h30 da noite, Vasco e Ceará. E na segunda-feira, 15 de setembro, 8 da noite, Bahia e Cruzeiro. É legal para o Sport TV mostrar 3 jogos por rodada, porque aí preenche sábado, domingo e segunda-feira. Na 24ª rodada, porém, voltamos a ter 2 jogos. Palmeiras de novo como mandante, de novo na faixa 4K, Palmeiras e Fortaleza. Fica a dúvida se eles vão ter 2 jogos 4K nessa rodada. Eu espero que sim, porque o outro é simplesmente Santos e São Paulo, 21 de setembro, 8h30 da noite. Jogaço com transmissão do Sport TV e também do Premier. E aí a gente vai passar agora para a 25ª rodada, que vai ter de novo 3 jogos no Sport TV, hein? Olha só, no sábado, 27 de setembro, 9 da noite, Atlético Mineiro e Mirassol. No domingo, dia 28 de setembro, 6h30 da tarde, Red Bull Bragantino e Santos. E na segunda-feira, 29 de setembro, 8 da noite, São Paulo e Ceará. Na 26ª rodada, volta o esquema de 2 jogos, eles vão transmitir um na terça e um na quinta, é uma rodada de meio de semana. Atlético Mineiro e Juventude, 30 de setembro, 9h30 da noite, terça-feira. E esse jogaço Flamengo e Cruzeiro, 8h30 da noite de uma quinta-feira, dia 2 de outubro. Assim também serão 2 jogos na 27ª rodada. Vai ter Corinthians e Mirassol, 4 de outubro, sábado, 9 da noite, hora de Brasília. E Cruzeiro e Sport Clube do Recife, domingo, 5 de outubro, 8h30 da noite. Como curiosidade, a Record, você viu, vai ter esse Corinthians e Flamengo no dia 28 de setembro, às 8h30 da noite, um dia depois do seu aniversário. Lembra que no primeiro turno, Flamengo e Corinthians foi no dia 27 de abril, um dia depois do aniversário da Globo, com transmissão da Globo. Cada uma com o seu presentaço de aniversário, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Em breve mais informações aí sobre os outros campeonatos, sobre GETV e tudo mais que está acontecendo no mundo da mídia esportiva, principalmente do futebol. O meu grande abraço para você, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, hypa o conteúdo para que ele chegue ao maior número possível de pessoas. Obrigado especialmente aos assinantes do clube de membros aqui do canal, cujos nomes estão aparecendo agora aqui para você. Eu vou te esperar no próximo vídeo. Um grande abraço, esse é o canal Alan Simon, a casa da mídia esportiva. Valeu!